tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os choques que eu tive referente às 3 viagens que eu fiz para o Brasil, tá? Com certeza esse vídeo vai ficar grande, então já vou dizendo aí que eu vou dividir ele entre 2 vídeos, ok? Quer vir, Xuxa? Vem! Vem! Bom, já sabem, né, gente? Os animais estão soltos. Ai, sentar na sua poltrona, né? Mas ok. Então, gente, pra quem não sabe, eu moro aqui em Quebec, já vai fazer mais ou menos 2 anos, tá? Tá perto aí de fazer 2 anos. E desses 2 anos eu já fui pro Brasil 3 vezes. A primeira vez que eu fui para o Brasil eu tinha 6 a 7 meses, que eu já estava morando aqui no Canadá. Depois disso eu fui uma segunda vez, já morando aqui há 1 ano. E agora eu fui de novo ficar uma semana no Brasil, depois de 1 ano e 7 meses morando aqui. E aí, o que foi engraçado é que cada vez que eu fui para o Brasil, eu tive um choque de realidade, ou não sei, algo que eu já tinha esquecido, enfim. Então é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero falar para vocês agora. Então eu vou dividir entre as 3 viagens que eu fiz, tá? E aí eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Então, bora lá! Bom, gente, então pela primeira viagem que eu fiz para o Brasil, foi o que eu acabei de comentar, eu tinha em torno de 6 a 7 meses aqui. O primeiro choque que eu tive foi referente à língua, porque eu achei muito estranho ouvir muitas pessoas falando português. O que acontece? Quando eu cheguei aqui eu não tinha francês, então eu comecei a estudar aqui e eu estudava tanto que, assim, você fica com dor de cabeça, bem, assim, incomoda, ainda mais no início. E quando a gente foi viajar para o Brasil, nós fizemos uma escala em Miami, né, nos Estados Unidos. E no saguão eu achei muito estranho, porque tinha muitas pessoas falando português lá, né, esperando para entrar no avião. E foi muito engraçado, porque teve uma senhora, uma brasileira, que ela veio falar comigo e eu virei para ela e comecei a tentar falar em francês, em inglês, qualquer coisa, menos o português. E aí o Matheus virou para mim e falou: tá, mas a senhora tá falando em português com você. Então, assim, foi bem estranho. Eu demorei 1 dia ou 2, assim, para voltar a falar um pouco em português, principalmente, assim, eu falava português, mas colocava no meio uma palavra em francês. Enfim, então essa primeira ida pro Brasil, o primeiro choque que eu tive já foi no aeroporto, pelo fato de ter muitos brasileiros, tá? E aí eu fiz uma colinha aqui, que eu vou tentar não repetir, porque algumas coisas que eu vou comentar aqui, eu tive esse choque nas 3 viagens, mas eu vou tentar separar o principal que eu tive para cada uma, ok? Bom, então eu cheguei lá, minha família sabia que a gente estava indo, nós fomos passar o Natal e o Ano Novo entre família, nós ficamos acho que quase 3 semanas no Brasil. Então o segundo choque que eu tive, que foi assim, nítido, foi o fato das pessoas falarem alto. Ah não, mentira, esse aí foi na segunda que eu liguei pro Matheus. Não, falei da onde tá a BI. Então no primeiro foi isso, o primeiro choque foi referente à língua, porque eu fiquei ouvindo muito português e eu tentava lembrar como que falava aquilo em português, né, tal. Então eu tive que ouvir muita piadinha da família, dizendo: ah, mas agora só porque você tá lá fora, tá na gringa, você quer falar com a gente em outra língua. E não era isso, porque assim, o seu cérebro, ele esforça tanto para aprender outra língua que você fica muito cansada. E aí quando você começa a entrar nisso, é muito difícil você começar a lembrar outra. Assim, só quem passa por isso sabe o que eu tô dizendo. Então outro choque que a gente teve, tirando esse que foi bem grande, foi o fato de ter muitos animais na rua. Aqui eles têm uma pegada diferente, até uma coisa que não é tão legal, porque aqui tem a carrocinha, né, que a gente vê nos filmes, apesar que eu nunca vi uma carrocinha aqui. E aqui eu sei que eles têm a eutanásia para os animais. Então eles pegam os animais que estão na rua, colocam nos centros de adoção
e aí depende da idade do animal, não sei, eles colocam um período para adoção. Se por acaso ninguém for adotar o gato ou o cachorro, enfim, o animal, eles dão eutanásia. Então isso aí é uma coisa não tão legal para falar, mas já falando, né? Então eu achei muito estranho o fato de ter muitos cachorros na rua. Barulho também foi algo que na primeira viagem me incomodou muito. Na verdade, esse é um item que me incomoda toda vez que eu vou pro Brasil, porque é muito barulho, é muito ruído, é muita poluição sonora, não só de músicas que não são lá tão boas, mas é realmente assim, por exemplo, eu vou parar de falar. Gente, não dá pra ouvir nada e eu moro do lado de uma avenida. E assim, não é só pela isolação acústica que tem nas casas, mas é porque no geral as pessoas são mais educadas, assim, sabe? Até quando tem festa aqui, às vezes tem uma música ou outra, mas não é algo tão alto, é algo para a festa, não para todos os seus vizinhos, para todo o seu bairro, como normalmente é comum no Brasil. Gente, outra realidade aí pra vocês, tá? No Brasil, minha família e eu, nós sempre moramos, no caso eu morava, né? Mas minha família ainda mora em regiões que não é favela, mas é uma região de classe humilde. Então assim, né, também não posso comparar o que é aqui, que aqui seria, sei lá, quem é de Barueri conhece Alphaville, então aqui seria um Alphaville da vida. Então eu não posso comparar, mas assim, só para dar uma realidade para vocês. Então barulho é outro item que me incomodou muito na primeira viagem, foi sujeira. Assim, do tipo que aqui, não vou dizer também que é tudo lindo, maravilhoso. Às vezes você tá andando na rua e tem alguém na sua frente que vai jogar um papel de bala no chão. É muito difícil ter isso. Mas caso tenha, saiba que qualquer pessoa que vem atrás vai pegar aquele papel, vai guardar no bolso ou vai achar um lixo mais próximo e vai jogar. Então essa que eu vejo assim, uma grande diferença. No Brasil eu já fazia isso, eu sempre era vista como a estranha, né? Mas então aí outra diferença para vocês. Dois itens que eu fiquei assim super chocada da primeira vez que eu fui. Apesar que dessa última vez que eu fui, eu acho que eu fiquei muito mais chocada nesse item, porque eu comecei a dirigir aqui. Então acho que eu vi a diferença tão gritante. Bitufo, não. Bitufo. Gente, é que o Bitufo ele tá em cima da torrezinha aqui da câmera, então tenho medo dele achar que é brinquedo e derrubar a câmera. Bitufo! Isso, sai daí. Então, Bitufo! Não, passa. Vem cá, vem. Isso. Ó, gente, desculpa. Bom, então esses dois itens que eu achei muito gritante, mas gritante ainda agora, foi referente a motos e trânsito. Então, quando eu cheguei no aeroporto, eu achei muito estranho a quantidade de carros, né? E principalmente o fato das motos passarem no corredor, porque aqui as motos elas ficam realmente atrás dos carros, todo mundo na faixa. E aqui também tem regras, durante o inverno não pode dirigir moto, a gente chama autoroute, né, mas nas autoestradas só pode ter motos até tantas cilindradas. Então, enfim, foi uma diferença aí que eu tive. Então, no geral, na primeira viagem que eu fiz para o Brasil, esses foram os pontos maiores, assim, mais gritantes que eu tive de choque. Da segunda viagem que eu fiz para o Brasil, que foi já ali com 1 ano, foi um pouco próxima da outra viagem, porque eu fui para a festa de 15 anos da minha irmã. Então nela, além desses pontos que eu já comentei anteriormente, outro item que eu fiquei tipo, caraca, sério que tinha isso aqui? Nunca reparei muito. Eram postes, fios, lombadas e quebra-mole, não sei. É um tatuzinho assim. Então esses foram os itens que eu achei muito estranho. Pitufo. Que eu achei muito estranho. Nesse sentido, assim, de ter lombada, porque aqui em Quebec
Eu só vi uma lombada até hoje e não foi na rua, era dentro de um estabelecimento. Aqueles quebra-molhos já vi umas 2 ou 3 vezes, mas também dentro de um estacionamento de um shopping, então não é na rua. Postes é muito raro você ver aqui, muito mesmo, porque todos os fios é por baixo, né, a maioria é subterrâneo. Então esses itens eu achei muito estranho, tirando a parte do volume, de barulho, por aí vai. Outra coisa que eu achei muito estranho nessa segunda vez que eu fui foi referente ao fato de ter pessoas andando na rua, ou sentada na rua, ou enfim, conversando com o vizinho. Tudo bem que eu não moro em casa hoje, né? Eu moro em apartamento, mas ainda assim, eu acho que eu vi uma vez meu vizinho de apartamento, porque a gente pegou o mesmo elevador e o máximo que foi tipo, bom dia, tudo bem, tchau. Assim, eu gostava muito de conversar com as minhas vizinhas quando eu morava lá em Barueri, Carapicuíba. Mas a segunda vez que eu fui para o Brasil eu achei isso estranho. E principalmente o fato de ter pessoas andando na rua. Aqui é mais raro você ver pessoas andando na rua. Normalmente a gente anda mais de ônibus ou de carro. O que eu vejo pessoas andando ainda até o parque, porque aqui tem parque para tudo que é lado. Mas esse foi um item que da segunda vez que eu fui, achei muito estranho. Um item assim que eu fiquei muito chocada a segunda vez que eu fui foi o fato das pessoas falarem alto. Gente, minha família toda é do Nordeste, principalmente meu pai, ele fala